Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Vamos dizer juntos essa frase? Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Oremos. Senhor, duro é esse discurso e duro é pregar sobre esse discurso, Senhor. E as suas palavras muitas vezes realmente são duras aos ouvidos dos homens, Senhor. Aos nossos ouvidos, muitas vezes, possivelmente. Duro foi ouvir hoje de manhã na abertura que um homem como Jó passou pelo que passou e teve a sua fé provada, ainda que no final tudo tivesse sido abençoador, mas duro é passar por essa situação. Enfim, Senhor, nos ajuda então a entender a Tua palavra, a discerni-la, me ajude a pregá-la de um modo tal que não a distorça, mas venha edificar a vida dos meus irmãos na Tua presença. Abre o nosso coração, tira toda a distração, coloca no coração nosso o desejo de conhecer mais a Tua palavra, de ler mais as Escrituras Sagradas, porque a Tua palavra é o que permanecerá. Passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra permanecerá para sempre, lâmpada para os meus pés e a Tua palavra. Abençoa essa pregação, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar, por favor. Por favor. A gente está, já tem algum tempo que a gente está pregando esse trecho do texto de Jesus, não é mesmo? Se vocês verificarem, desde do versículos 26, nós estamos falando sobre uma passagem em que Jesus está pregando, está ensinando e ao mesmo tempo ele está sendo interpelado pelas pessoas que estão ouvindo, muitas delas discordando, muitas delas ficando até bravas com ele. E geralmente eu conto todo o contexto do que aconteceu, né? Até chegarmos até aqui. Hoje, eu acho que eu não preciso fazê-lo, porque todas as vezes no início da pregação eu falo, né, como que foi ali, todo o sistema, como que aconteceu de Jesus estar nessa situação.
Só muito rapidamente, assim, bem por alto, dizendo para vocês que o Senhor Jesus, ele havia ido com os discípulos para um retiro espiritual com os seus discípulos e que uma multidão foi atrás dele. Depois que Jesus multiplicou pães e peixes, eles queriam fazer dele rei. Ele saiu, ele foi embora e disse para os discípulos pegarem o barquinho e voltarem para o mar da Galileia. Jesus os encontra no meio de uma tempestade, acalma a tempestade e vai para Cafarnaum com os discípulos. Aquele povo que tinha ido atrás de Jesus, onde ele multiplicou pães e peixes, vão atrás dele também em Cafarnaum. E aí começa esse embate, né? Jesus diz para eles que, olha, vocês estão me procurando não por causa do sinal que vocês viram, mas porque vocês encheram a barriga. Vocês devem trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna. E começa toda uma discussão em que Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu, né? Jesus, os judeus, eles acham esquisito tudo aquilo. Eles falam, será que esse cara está querendo dizer que ele é melhor do que Moisés? A gente não viu ele crescer, a gente não conhece os pais dele, até que Jesus traz uma palavra até mais chocante, que foi o que falamos na última vez que pregamos esse texto, que disse que as pessoas que quisessem ter a vida, né, elas teriam que comer a sua carne e beber do seu sangue, né? Foi bastante chocante para os judeus, que eram proibidos de comer carne, enfim, de comer sangue, de beber sangue, né? E eles alguns até interpretaram meio literalmente, como que esse homem vai dar de comer para a gente da sua carne, beber do seu sangue, enfim. E aí nós chegamos nesse momento em que já não são mais as pessoas que vieram ouvir Jesus que estão meio encafifadas com o que ele está falando. São os discípulos dele, aqueles que estão seguindo ao próprio Cristo. Então a gente vai fazer uma análise aqui, a gente vai tentar entender, fazer uma análise desse texto para tentar entender um pouco o que Jesus disse de tão duro que possa ter causado espanto até mesmo nos seus próprios discípulos. A gente vai tentar entender um pouco disso daqui, porque olhando para esse texto, a gente vai perceber no ministério de Jesus que às vezes ele tinha alguns discursos ou algumas palavras, eu nem sei se é às vezes ou se é a maior parte das vezes, que o discurso de Jesus ele é tão duro que ele é insuportável até para os seus próprios discípulos. Então, o duro discurso de Jesus, muitas vezes é difícil de ser ouvido pelos seus próprios discípulos. Então fica com a sua Bíblia aberta ou vai acompanhando no telão e a gente vai vendo aqui algumas dessas passagens. Veja lá no versículo 60, como a gente acabou de ler aqui, mas vamos analisar de uma forma mais profunda. Ele diz aqui: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Algumas versões, né? Quem pode suportar? Quem é que pode ouvir o que esse homem está dizendo? E agora não são mais os judeus que vieram, não, são os seus próprios discípulos. Então a gente vai precisar investigar no que ele já falou para tentar chegar mais ou menos perto do que foi que Jesus disse de tão duro que estava sendo difícil de ouvir. Então, se você estiver com a sua Bíblia aberta, não vou pregar novamente no que a gente já passou, mas a gente vai tentar analisar alguma coisa aqui, né? Por exemplo, no versículo 26, Jesus, ele disse assim, no 27, capítulo 6, 27, ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então ele está dizendo para uma multidão empobrecida, né, que é esse público que ia atrás de Jesus,
Ele está dizendo para uma multidão sofrida, falando para eles: não trabalhem pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna. Ao dizer isso, o Senhor está dizendo para esses homens: vocês estão me seguindo pela motivação errada. Essa motivação que tem no coração de vocês não é a motivação certa. Então, igreja, ele está dizendo isso para homens, para pessoas, né, que atravessaram o Mar da Galileia a pé, né, e depois foram atrás de Jesus em Cafarnaum. Então, em princípio, você pensou, o pessoal de fé, né, o pessoal para fazer esse rolê todo, dar toda essa peregrinação, essa romaria, talvez tenham ido cantando salmos e tudo mais, viram o multiplicar dos pães e dos peixes e fartaram, e Jesus diz para eles: vocês estão me procurando pela motivação errada. Então deve ter sido duro ouvir isso daí, mas não para por aí não, porque depois, quando eles começam a discutir a respeito dessa questão do pão, né, Moisés deu pão e tal, e quando Jesus ele diz lá no versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ele está dizendo, como a gente vê no contexto geral, que aquele maná que foi dado no deserto lá, e que foi feito por Moisés, não chegava nem perto daquilo que o próprio Cristo era. Eu sou o pão da vida. Depois ele até vai dizer: eu não tenho nada a ver com aquilo lá. Vocês viram, né? Nós vimos numa mensagem anterior que Jesus fala: não tenho nada a ver com aquilo lá. Eu sou o pão da vida. Aí você ouve uma coisa que você aprendeu a venerar a sua vida inteira, né? Você tinha um costume religioso, vamos dizer dessa forma, né? Uma cultura religiosa que aprendeu a olhar para aquele passado e falar: pô, aquilo foi demais, né? E Jesus fala: aquilo é pouco perto do que eu sou. Deve ser duro ouvir uma coisa dessa, né? Imagine você vive uma religiosidade por 20, 25, 30 anos e alguém fala: isso daí não é que está errado não, mas ainda está pouco, né? Não é nada comparado com o que eu vou te mostrar agora. Deve ser duro para eles ouvirem uma coisa dessa daí. Até mesmo porque quem está dizendo isso não é alguém que chegou do nada, né? Digamos assim, um dia a gente chamasse um pregador, vamos chamar eu ia falar Billy Graham, já morreu, né? Mas eu tenho que falar outro aí, sei lá, um cara famoso aí de longe, lá, algum pregador americano aí de longe, vamos trazer lá, vai vir. Quem? Piper. Ele passou pela minha cabeça, esses calvinistas, eu vou te contar, viu? John Piper, vai vir John Piper, vai pregar aí, como é que é o nome? Benerim, né? O Benerim assim é mais conhecido, né? Eu acho que o Benerim ia botar mais a Benerim, tá vivo ainda, né? Então, o Benerim vai vir na igreja Manaim, até a rima, né? Benerim é Manaim. Não, ia lotar, e o que ele falasse aqui, você ia se maravilhar, porque o cara veio de longe e tal. Mas quem estava falando ali era o cara que cresceu no meio deles. A gente não conhece o pai dele, não é o filho do carpinteiro, não conhece Maria, não conhece seus irmãos. E de repente o cara vem num papo desse, né? Tipo lá, imagina o Antônio lá, né? No nosso trabalho: eu sou o pão da vida, né? Siga-me. Eu falo: caramba, meu, eu ouvi um cara aí jogar bola com a gente, agora tá com esse papo aí. Então deve ser uma coisa meio duro de se ouvir. E no 36, no versículo 36, Jesus disse isso aqui: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Não credes. Então Jesus ele chama aquele grupo que está atrás dele, aquele grupo que foi lá, atravessou o Mar da Galileia, aquele grupo que ouviu ele pregando, aquele grupo que viu ele multiplicando pães e peixes, aquele grupo que depois vai atrás dele em Cafarnaum, está dizendo para eles: vocês são incrédulos, ô bando de incrédulo. Cara, eu atravessei o mar para te ver, comprei ingresso, paguei Uber, fui atrás, fiquei lá o dia inteiro no deserto, te ouvi, vi você multiplicar pães, vim atrás de você agora que está aqui pregando em Cafarnaum, e tu me está me chamando de incrédulo. Deve ser duro, né? Ouvir uma coisa dessas aí. Mas não para por aí, né? Porque, né, os judeus eles começam a murmurar, etc e tal. E lá no versículo 44, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
ninguém pode vir a mim. Olha o raciocínio. Aquelas pessoas tinham ido até ele. Então, elas estavam fisicamente perto de Jesus. Mas Jesus olha para elas e fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, é como se Jesus estivesse dizendo aí: vocês que estão judeus aí estão murmurando, embora vocês estão aqui perto de mim, não foi o Pai que trouxe vocês. De modo que é possível a pessoa estar geograficamente perto de Jesus, mas espiritualmente muito distante dele. Então a pessoa está na igreja, ela está no corpo dos discípulos, fisicamente, mas espiritualmente ela não está, porque não foi o Pai que trouxe. Ela está por outros motivos, outras motivações, mas não foi. Então é duro você ouvir uma coisa dessa daí. É isso que Jesus está dizendo para aqueles caras: vocês estão aí reclamando, mas não foi o Pai que trouxe vocês, certo? Vocês estão aí, mas não foi o Pai que trouxe vocês. E depois ele dá aquela derradeira palavra, né, que se encontra lá no versículo 53: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beber do meu sangue, do sangue do Filho do Homem, não pode ter vida em ti mesmo. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Então essa foi a metáfora mais pesada de todas, porque o judeu, ele não podia beber sangue nem de animais, né? Aí vocês começaram a falar um monte de comida que come com sangue aqui, quando a gente falou dessa passagem. E o judeu não podia fazer isso, e quanto mais de uma pessoa, né? Então aquilo ali para os caras foi demais. Então parece que essas e outras palavras fizeram com que aqueles homens chegassem à conclusão que o discurso tinha sido duro demais. Eles não podiam mais suportar o discurso que Jesus havia dito. Mas aí, o texto, lá no versículo 61, diz que Jesus, sabendo por si mesmo, significa o quê? Que ninguém contou para ele. Em segundo lugar, que os discípulos reclamam mais longe, né? Não fala na frente do pastor, fala longe, né? O pastor não fica sabendo, mas Jesus fica sabendo. Jesus sabe. Quando ele diz por si mesmo, provavelmente é de forma sobrenatural. Aqui parece ser indicativo da onisciência de Jesus. Por isso que nós cremos na divindade de Jesus. Por si mesmo, ninguém contou. Mas ele vai interpelar esses discípulos. Jesus vai até eles, interpelou-os e disse, no final do versículo 61, início do 62: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então o que Jesus diz aqui no versículo 62? Se isso vos escandaliza, vai vir coisa pior ainda, que vai escandalizar mais. Porque quando ele fala assim, que será, pois, quando virdes o Filho do Homem subir? Então ele fala Filho do Homem, título messiânico. Subir é a ascensão para o lugar onde primeiro estava, é a pré-encarnação. Então quanta coisa numa única frase de Jesus. Ele está falando sobre a sua ascensão, ele está falando sobre a sua pré-encarnação. Então significa que Jesus, ele é o que? Ele é pré-existente. Não é como a gente que tem data e dia de aniversário e comemora. Não, Jesus, ele é pré-existente. Se a gente for parar para pensar mesmo, Jesus não tem uma data de aniversário, porque ele é o Pai da eternidade. Ele é anterior à eternidade, né? De eternidade em eternidade, passa uma eternidade, 2, 10 eternidades, e ele continua sendo Deus. Ele é o Pai da eternidade. Só que para passar pela ascensão, tem que passar pela cruz. E na cruz os discípulos se escandalizam ainda mais, né? Então Jesus está dizendo, se isso que eu estou falando está deixando vocês assim, imagina o que vem pela frente. Vai deixar vocês ainda muito mais escandalizados. Então, o duro discurso de Jesus é insuportável para muitos discípulos. É insuportável. Para os discípulos incrédulos, então, é terrível. É mais
difícil ainda. Então, não se assuste, porque às vezes a palavra que vem é uma palavra realmente pesada da parte do Senhor, mas ainda assim é o Senhor que está falando. O duro discurso de Jesus, apesar de duro, traz palavras que são espírito e são vida. Espírito e vida. Veja no versículo 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aqui nesse versículo 63, Jesus, aparentemente ele está explicando o significado de comer da carne e beber do sangue. Aqueles homens que absurdamente interpretaram de forma literal, aqui Jesus está dizendo: a carne para nada presta, é o Espírito que vivifica. Então, alimentar-se de Cristo é alimentar-se das suas palavras, porque as suas palavras são Espírito e são vida. A ideia aqui, parece, é que quando Jesus fala, ele está comunicando o Espírito. Jesus, que é o portador do Espírito, que foi batizado e o Espírito veio sobre ele como em forma de pomba. Quando Jesus ele fala a palavra dele, a palavra de Cristo comunica vida. Por quê? Porque é uma palavra animada pelo próprio Espírito. Então não é uma palavra vazia. A minha palavra não voltará para mim vazia. Por isso que todo aquele que prega a palavra de Cristo tem que orar para que a palavra que ele diz seja animada pelo Espírito. E a palavra que for animada pelo Espírito é uma palavra que vai transmitir vida. Porque a palavra de Cristo transmite são Espírito e são vida. E isso é o verdadeiro alimento da vida de um ser humano, é o verdadeiro alimento da vida do homem. Que precisa, porque nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra que sai da minha boca. Então, esse versículo em que Jesus diz, já faz essa ponte com essa outra passagem lá de Deuteronômio, onde o Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, na passagem lá do Antigo Testamento, mas de toda palavra que procede da minha boca. Então, que a palavra de Cristo seja sempre Espírito e seja sempre vida para mim e para você. Né? A palavra de Jesus para nós é completamente essencial, mas é um duro discurso. O discurso, ele é duro, mas ele precisa ser suportado. Por quê? Porque é um discurso que comunica o Espírito e comunica também a vida. Amém. Essas são as palavras de Cristo. Glória a Deus. Você precisa muitas vezes suportar uma palavra dura da parte do Senhor, mas é uma palavra que transmite vida, é uma palavra que transmite o Espírito para você. Então, ainda que seja dura, suporte as duras palavras do Senhor, porque elas comunicam vida, porque elas são animadas pelo Espírito de Deus. O duro discurso de Jesus aponta os incrédulos no meio do rebanho. O duro discurso de Jesus aponta os incrédulos no meio do rebanho. Veja o versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então, Jesus, quando ele traz um ensinamento, quando ele traz uma palavra que é dura,
de ser ouvida, que é comparada como uma espada na Sagrada Escritura, de certa forma, opera uma divisão no meio do rebanho. Eu não vim, né? Jesus diz, eu não vim para unir, eu vim para dividir, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Nós não conseguimos perceber e saber, e se nós tentarmos, muitas vezes nós erraremos. Mas esse texto diz, que nós lemos aqui, que Jesus sabia desde o princípio quem eram os crentes e quem eram os incrédulos. Desde o princípio da onde? Alguns entendem que esse desde o princípio está se referindo a desde o momento que ele chamou para segui-lo. Alguns entendem que desde o princípio é desde o princípio mesmo da criação do mundo. As duas são verdade. Desde o início o Senhor sabe quem são os crentes e quem são os incrédulos. E muitas vezes o discurso duro, ele, como aconteceu aqui, ele revela quem são os verdadeiros crentes que acreditam mesmo, têm fé, e quem não é. Então fica exposto, de modo que a gente percebe que Jesus, ele nunca diz uma palavra para agradar ninguém, somente por agradar. Ele não, tipo assim, que discurso aqui que eu posso fazer para deixar o pessoal mais contente? Eu posso me preocupar com isso às vezes, eu posso me preocupar, mas Jesus não se preocupa. Às vezes eu converso com a Andréia, né? Eu acho que eu prego muito pesado às vezes lá, né? Eu estou tentando mudar isso, porque eu grito muito com as pessoas. Hoje o pastor não vai gritar com vocês, né? E aí eu falo, eu vou chamar outras pessoas para pregarem, porque as pessoas pregam de uma forma mais alegre, né? O pessoal sai mais feliz da igreja, o pessoal fica triste. Eu sempre falo, porque a gente tem essa preocupação. A gente não quer que todo mundo vá embora, né? Jesus não tem essa preocupação. Ele pregava de uma forma, as palavras dele eram duras e acabavam revelando no meio dos discípulos, né? Lembre-se que do versículo 60 para frente o povo já foi embora, agora o negócio é entre os dele, e a pregação dele está revelando aqui quem são os incrédulos. Os incrédulos começam a surgir no meio do rebanho. A gente pode, eu posso fingir para você, você pode fingir para mim e vice-versa, mas diante do Senhor é impossível, porque Ele sabe desde o começo quem é que acredita e quem é que não acredita, porque ninguém pode vir a Ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Que nós possamos estar entre os crentes em nome de Jesus. Amém? Muito bem, continuando aqui, falando ainda um pouco sobre o duro discurso de Jesus. O duro discurso de Jesus, ele não apenas revela os incrédulos no meio da igreja, no meio do povo, no meio dos discípulos, mas ele também afasta. Ele afasta também os discípulos incrédulos. Porque veja no versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Pois é, você imagina, né? Eu fico imaginando aquelas pessoas dizendo para Jesus: Jesus, eu te amo, Jesus, onde o Senhor for eu irei, o teu Deus é o meu Deus e tal. Depois vai embora da igreja e não manda nem o WhatsApp, né? Ô pastor, fui embora. Né? Foi isso que fizeram com o Senhor. Diante dessa observação dos discípulos que o discurso estava duro, Jesus não aliviou. Calma,
não fica assim não. Eu não quis dizer aquilo. Veja, não aliviou, né? Muito pelo contrário, Jesus parece ele ter aprofundado. Porque, olha, no versículo 65, voltando, ele repete uma palavra que ele havia dito para os judeus murmuradores. Ele diz assim, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa do quê? Por causa da murmuração que aqueles discípulos estavam fazendo. Então, veja, no primeiro momento ele disse para a multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não trouxer. Ele disse para os judeus que estavam murmurando contra ele. O povo foi embora. Ficou quem? Os discípulos, que estão reclamando. E Jesus novamente ele disse: por causa disso vos digo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Você percebe que está tendo um afunilamento? Tinha um grande grupo, ele falou isso, o pessoal foi embora. Ficou só o grupo dos discípulos, havia incrédulo entre eles, aí ele diz essa palavra de novo. Entendeu? Então a mesma aplicação que ele fez para os de fora, ele fez agora para dentro do rebanho, dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não trouxer. Significa o quê? Que tem gente dentro da igreja que não está aqui porque o Pai trouxe. Que era o caso daqueles, não estou dizendo dessa igreja aqui, também estou dizendo que não é dessa igreja aqui, só Deus sabe disso. Mas no meio daquele grupo ali, Jesus está dizendo: tem um monte aqui que não foi o Pai que trouxe. Está aqui porque me achou simpático, porque achou que ia ser legal, porque achou que eu ia ser um Messias libertador, que ia levantar Roma, por vários motivos. Mas não está aqui porque o Pai trouxe. E esse discurso é duro ser ouvido. Pô, mas nós não somos povo, assim como o corpo, assim bem ajustado, totalmente. Muitos aqui não foi o Pai que trouxe. É duro esse discurso, né? Assim, é como se Jesus estivesse dizendo assim: a igreja está grande, mas eu não me iludo. Porque muitos aqui continuam tão incrédulos quanto aqueles caras que acabaram de ir embora aqui, né? Então é duro esse discurso, né? É um discurso duro. Você está todo contente, a igreja está cheia. Todo mundo. Não. Entende? Então, Jesus não alivia. E aí os caras vão embora. Eu confesso para vocês, eu sempre tenho muita dúvida, viu, Rolisandro? Eu tenho muita dúvida disso. Qual que é o momento de você ir atrás de uma pessoa? E qual que é o momento de você se comportar com uma pessoa como uma ovelha perdida? E quando que é para você se comportar com uma pessoa como é um filho pródigo? Porque a ovelha perdida você vai atrás, né? Põe lá, vem querido, tal. Mas o filho pródigo, o pai não vai atrás, né? Não vai atrás. E talvez vocês possam me corrigir, né? Vocês podem me corrigir, se vocês se lembrarem. Mas eu não me lembro de nenhum texto que uma pessoa deixa Jesus e ele vai atrás. Você consegue recordar de algum? Você consegue lembrar de algum? O cara vai embora e diz: não, volta! Você consegue? Não vai embora, não. Ah, pastor, eu vou lá para outra igreja. Não, fica aqui, eu dou um abatimento aqui no dízimo. Não, viu? Não, fica 3 meses sem dizimar aí, irmão. Você vê Jesus ir atrás de alguém assim? Eu não vejo nenhum exemplo que Jesus tipo: vamos lá, fica aqui que eu vou lá buscar o que se perdeu. Fisicamente, no exemplo dele, eu não vi. Não estou falando que a gente não tem que ir, mas eu não vejo ele fazer. O jovem rico diz que ele ficou triste, né? Ele ficou triste, mas ele ficou: não precisa vender mais não, eu estava brincando, era uma metáfora. Não precisa vender. Não tem isso daí, entende? E Jesus não faz aqui. A igreja, imagina o cara está pregando aqui, levanta todo mundo e vai embora. Não, fala lá: seu Luiz, fecha a porta aí, deixa o pessoal sair, não, tranca aí. Eu não vejo nenhuma vez Jesus fazer isso, sabe? E não digo que eu não faço, que eu não falei, que eu não fiz, mas Jesus não faz. Eles querem ir embora, deixa eles irem embora.
É isso daí. Por isso que a questão do Evangelho nunca pode ser uma questão forçada, né? Seja na vida do filho, seja na vida da esposa, ou do marido, ou dos pais, é sempre voluntário, porque as pessoas elas encontram força para fazer tanta coisa, né? Não é mesmo? Então, o seguimento de Jesus tem que ser voluntário. Amém. Pois bem, mas ainda não acabou. O duro discurso de Jesus não tem foco na quantidade de discípulos, mas na qualidade. Ele não tem foco. Lá no versículo 67, sobrou para os 12. Então perguntou Jesus aos 12: vocês também querem ir embora? Esse termo, eu acho que o Evangelho de João, eu acho que posso estar equivocado, não usa o termo apóstolos do mesmo jeito que é usado, ou não na mesma quantidade que os sinóticos, os outros, Mateus, Lucas e Marcos, né? Os 12. Nesse Evangelho aqui, você não tem a chamada dos 12, pressupõe-se, ele é o Evangelho mais tardio, então pressupõe que quem está lendo já sabe que esses 12 foram chamados. Então, quando fala os 12, é como se fosse assim, um grupo conhecido dos 12, né? Não tinha lá os 3 patetas, não tem, né? Os trapalhões, então tem os 12, né? Que já era conhecido. Esses tem um grupo de discípulos, mas ali estão os 12, são os 12 mais chegados, né? São os caras mais chegados, o grupo mais chegado de Jesus. Aqui tem quanto? Tem os 3, né? Os 3 patetas, não, os 3 pastores. Então tinha os 12 ali, os 12. Pois bem, aqui todo mundo prega, viu? Prega, canta. Se um dia você fala, pastor, eu quero pregar, a gente pode deixar você pregar também, viu? A gente não gosta, a gente não monopoliza nada aqui. Bom, e Jesus chegou para os 12 e fala: e aí, vocês querem ir embora também? O pastor fica preocupado: como é que eu vou pagar aluguel, né? Não tinha aluguel, eles não alugavam. Jesus nunca construiu nenhum templo, né? Não tinha negócio de construir catedral, grandes. Jesus não fez nenhum, né? Uma pessoa até falou assim uma vez, que a gente coloca um monte de força na coisa que Jesus nunca fez, né? Então a gente pega bastante dinheiro do povo para construir uma catedral. Jesus nunca fez isso. E as coisas que Jesus fez a gente não faz com tanta força. Não é engraçado isso, né? Estranho. Talvez essa palavra dura seja para o nosso cristianismo de hoje também, né? Vocês colocam 99% da força de vocês em coisas que eu nunca fiz. Eu nunca pedi dinheiro das pessoas para construir um templo. Não estou dizendo que não possa ter, né? Mas precisa ter bem equilibrado aí os focos para a gente não se perder no meio do caminho e fazer uma coisa que Jesus não fez também. Enfim, mas fora essa pequena digressão, Jesus pergunta para os 12: e aí, vocês querem ir embora também? Então Jesus não faz questão de ter uma quantidade de pessoas seguindo ele. A igreja aqui ficou bem pequenininha, viu? A igreja estava grande, ficou bem pequena. A igreja de Jesus nunca foi muito grande, dele, de Jesus pessoalmente. Deve ter chegado aí, sei lá. Teve um momento que tinha os 12, tinham 70. Até o Pentecostes, acho que tinham talvez uns 500 discípulos ali no bolinho. Na hora do Pentecostes tinha 120. No máximo, acho que chegou a igreja do próprio Senhor ali. Enfim, mas não significa que a igreja grande não seja uma bênção. Queria que a nossa crescesse também, né? Se o Senhor assim o quiser. Mas Jesus ele chega para os 12 que ele escolheu a dedo ali e perguntou para os caras: vocês querem ir embora também? Significa o que nessa passagem? Significa que Jesus disse que ele não vai aliviar o discurso. Eu vou continuar falando as mesmas coisas que eu sempre falei. Quando eu escrevo em rede social, eu sempre sou muito xingado, viu, pessoal? Eu vejo que pouca gente da igreja curte o que eu escrevo, porque eu falo muito de política, essas coisas. Mas se vocês olharem lá na tarde, o pessoal me xinga mesmo, viu? Às vezes eu compartilho lá:
para de falar disso, vai pregar o evangelho. Como se eu não pregasse o evangelho, né? Cara, eu conheço aqueles caras, os caras nem vai na igreja e falam as coisas dessas pra mim. Fala de religião. Tipo assim, como se a religião fosse uma coisa que não atingisse a vida de ninguém, né? Enfim, mas eu fico preocupado, porque eu posso estar errado no que eu estou escrevendo. Eu nunca xingo ninguém, eu nunca ataco ninguém na rede social. Tipo, eu sempre me mantenho frio, né? Mas o pessoal já me xingou de herege, um monte de coisa já, não tem problema. É a rede social, se vier pedra não vai pegar, é pedra virtual, né? Mas eu me preocupo, tem gente que me manda áudio. Para de, né? Pensa bem, por que você fica falando essas coisas, né? Eu vejo que tem pastores que escrevem assim só sobre a igreja deles. Só fica postando foto da própria igreja. Não, eu gosto de postar foto do ministério do outro também. E não tem nada de errado em relação a isso. Ou então que só postam mensagens fofas, né? Tipo assim, que Deus abençoe seu dia, né? Aquelas coisas fofinhas de mensagens esmilinguido, né? Caixinhas esmilinguido. Não tem nada errado com isso daí. Não tem nada errado. Eu não sou assim, eu gosto de provocar mesmo, gosto de pegar no pé do pessoal, assim, eu não suporto essas coisas, né? Eu posso dizer, na rede social eu não estou atrás de seguidores, né? Mas eu me preocupo, porque eu posso estar errado no que eu falo. Uma mensagem que às vezes eu trago duro, eu fico preocupado. Falo para o André, será que, né, as pessoas ficaram magoadas comigo? Eu fico preocupado, porque eu posso estar errado, mas Jesus nunca está errado. Por isso que Jesus, ele nunca precisa voltar atrás. E ele, quando ele diz isso, vocês querem ir embora, é porque Jesus diz, eu não vou mudar o tom das minhas palavras. Jesus não vai mudar o tom da... Então, ou as pessoas mudam e suportam aquilo que Jesus ensina, ele não vai mudar. Essa palavra aqui não vai mudar. O que ele disse no evangelho dele não vai mudar. O que ele disse nas palavras dele, e que são as coisas mais... Eu falo para vocês já perguntam para mim, pastor, a Bíblia toda é importante na minha vida? Não, não é. A Bíblia toda não. Por quê, pastor? Porque você não vai mais sacrificar animal, porque você não vai mais se circuncidar, você não vai mais guardar o sábado, você come, quem é que não come uma carninha de porco, né? Você come também lá na linguicinha. Então nem tudo é imprescindível para a sua vida, mas as palavras de Cristo ditas aqui nessa palavra são: passará os céus e a terra, a minha palavra jamais passará. Amém. Não tira, Jesus não vai tirar uma vírgula daquilo que ele falou. Eu não gostei disso daqui. Uma pessoa pode até ir lá, vou abrir uma igreja e vou suprimir essa parte aqui que Jesus disse. Isso aqui eu vou suprimir isso daqui. Não quero isso daqui. Tudo bem. A pessoa pode até falar, eu sou fingir de igreja, sei lá, mas não adianta. Porque não estará, pelo menos não integralmente, seguindo a palavra de Jesus. Então, diante de um discurso desse que é duro e revela aos incrédulos, o que a gente tem que fazer? Correr? Não. Eu tenho que ir mais profundamente para a palavra de Cristo. Mas, isso aqui me desagradou. Irmãos, tem coisas que Jesus falou que eu ouvi lá no início da minha conversão, que até hoje é difícil para mim. Até hoje. Para que se submeter a isso então? Por que a gente não vai? Então vamos curtir o mundo, vamos fazer outra coisa da vida aí. Se isso aqui me desagrada, não. Eu sei que isso daqui é duro para mim, mas eu vou continuar apegado a isso daqui até que o Senhor faça algo na minha vida e me transforme para que eu me adapte a isso que Jesus está dizendo. Essa é a atitude do discípulo, mesmo diante do duro discurso de Jesus. Jesus pergunta para eles: vocês querem ir? Uma coisa, irmãos, uma coisa é eu falar aqui um duro discurso, fazer um duro discurso, porque cada um aqui aplica o que eu disse para você, cada um faz a autoaplicação da palavra para si próprio, certo? Então eu estou falando aqui um duro discurso de Jesus,
santificação, aí você vai fazer Então, ele já é amenizado, porque é um discurso impessoal, terceira pessoa. Mas uma coisa é eu chegar para você e falar, você não está andando de acordo com Cristo. Você não está andando de acordo. Você é sensual. Eu vou apontar o dedo para lá, eu estou apontando o dedo para ela. Você é sensual, você é mentiroso, mentirosa, você é dissimulado, você tem vergonha da minha palavra, você não dá testemunho no seu trabalho, você não lê a sua palavra como deveria ser lida, você não tem tempo devocional, você quase não fala com o Senhor. Eu falava isso para você, Jesus falar isso para a gente pessoalmente, ou alguém usado por Deus. Aí qual que é a nossa reação? A gente fica com raiva. A gente vira as costas para essa pessoa e vai embora. E numa dessas a gente está virando as costas para o próprio Senhor que está falando conosco também. Porque uma coisa é falar aqui no grupo, outra coisa é chamar de canto e fulano, fulana, ou para mim mesmo. E aplicar pessoalmente a palavra. É você. É você, é contigo que eu estou falando. E Jesus não diminui o tom. Ele não esmaga aquela quebrada. Ele vai falar de um jeito até mais suave, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Não muda. É uma tentação para quem prega, às vezes, tentar mudar para agradar as pessoas, para manter as pessoas felizes, né? É uma tentação. Os ministros do Evangelho têm que pregar o Evangelho, a palavra de Cristo conforme ela é. É isso que nós temos que fazer. Os que pregam a palavra. O discurso de Jesus é duro, o discurso de Jesus não tem foco na quantidade, mas o discurso de Jesus, ele é essencial para os discípulos verdadeiros. Ele é essencial. E aqui a resposta de Pedro foi maravilhosa, porque quando Jesus pergunta, vocês querem ir embora? Olha o que ele diz no versículo 68. Senhor, para quem iremos? Vamos falar juntos? Senhor, para quem iremos? Se ele tivesse perguntado, para quem? Para quem iremos? Não tem mais quem procurar. Não tem. Isso pode ser observado hoje, 2000 anos depois, quando a gente verifica as palavras que Jesus disse, ninguém mais disse do jeito que ele falou. Se você procurar nos grandes mestres, Buda, Allan Kardec, Maomé, você vai ver o conteúdo, pode ir. Eu sou pastor que incentiva, vai ler. Alguém sabe que você não vira budista lá? Você, eu me identifiquei, pastor, gosto de fazer meditação, quero me unir ao Nirvana, sentir a calma, pode ir, né? Aqui não é proibido, mas compare. Para quem você irá? E Pedro reconhece, havia muitos rabinos, pastores naquela época, mestres, né? Tinha várias escolas rabínicas, e eles conheciam tudo, eles falavam, para quem nós iremos? Então, nessa afirmação, Pedro reconhece a sua condição de alguém necessitado e reconhece que não havia mais nenhuma outra pessoa que poderia suprir essa necessidade do modo como Cristo faz. Por isso que ele diz, para quem? Eu posso até ir, mas eu vou para onde? Não tem outra pessoa a quem procurar, a não ser Jesus. É isso que Pedro diz. Mas a resposta de Pedro não termina aí. Ele diz assim, tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, o Senhor é a fonte da palavra da vida eterna. Se nós te deixarmos, nós perdemos essa fonte. Porque o Senhor é a fonte. As palavras que o Senhor nos dá e que o Senhor nos diz são palavras de vida eterna. Quando você está, sei lá, uma vez o Antônio contou que ele foi lá andar de barco, né? Andar de barco, Antônio. Pode contar, né? Num solzão lá, talvez. Onde é que você costuma ir mesmo? Lá, às vezes, Sil, lá. Paraty. Então imagine isso. Lá no barco, um solzão. E aí,
as crianças estão pulando e nadando na água. Ele fala, oh, que legal, né? Que bacana. E ele fala, vem Antônio, vem, vem. O Antônio não sabe nadar, né? Aí ele pegou aquele macarrãozinho lá e pulou na água. Depois lá começou a inclinar o corpo dele, não foi, Antônio? E aí uma colega dele falou, tá tudo bem aí? Não, não tá nada bem. Que o bicho ficava imóvel ali, né? E a criançada pulando, dando cambalhota, alguém teve que ir lá e arrastar o Antônio, né? Puxar. Mas aonde que o Antônio estava seguro? Ele estava seguro na boia. Porque ele estava afundando, poderia afundar na água. Assim também, imagine a vida como um grande oceano. A nossa vida, ela está se esvaindo. Imagina, está se afundando. A vida do homem é como de uma rosa que foi arrancada da sua raiz. Quando você tira a rosa, ela está do mesmo jeito quando você acaba de tirar, não é? Você tirou a rosa, tome uma rosa, né? Vai lá, oferece, está oferecendo uma planta morta, mas tudo bem, está com a aparência, é melhor que você no vaso, que pelo menos fica vivo ali mais um tempinho, né? Tô brincando, no dia dos namorados está aí, não quero ela vai receber flores, um monte de coisa morta, né? Está morta mesmo, você já entrou na raiz, está morta, morreu já, tirou. Não sei, né? Porque a gente desenvolve esse costume, né? Vamos, para trazer alegria tem que matar, né? Enfim, assim é a vida humana. É como uma rosa que foi tirada, aí a partir daí a gente só está murchando só, né? Porque a vida vai... Por quê? Porque a gente está desconectado da raiz que é Deus. Esse é o sentido da queda. O que a gente faz para não afundar? A gente se apega naquilo que não permite que nós nos afundemos, que é o quê? As palavras de vida eterna de Jesus. Então, quem estiver agarrado nessas palavras não afundará no mar da vida. Glória a Deus. Amém. Amém. E é isso que Pedro fala: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? E ele não termina, ele diz assim, a terceira resposta de Pedro: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Não é um Santo de Deus, é o Santo Glória a Deus. de Deus. Nós temos crido, é fé, e conhecido, relacionado. Então eles se relacionaram. Tu és o Santo de Deus. Essa passagem de Pedro, ela é quase um paralelo com Mateus 16,16, quando Pedro responde, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sempre Pedro que toma essas iniciativas. Lá, Jesus elogia, mas aqui, Jesus não elogia. Por incrível que pareça, deu uma bola dentro, ele não elogia, porque o duro discurso de Jesus aponta o traidor. Então, você vê que o clima é um clima tenso, né? Eu fico até meio naquela, eu vou acabar a pregação. Se eu acabasse nesse ponto aqui, a pregação terminava alegre, né? Mas não é aqui, o texto termina no versículo 70 e 71. Jesus, é como se ele desse uma baixada de bola no pessoal, porque o duro discurso de Jesus ainda aponta que há um traidor no meio deles. No versículo 70 diz: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi no número de 12, contudo, um de vós é diabo. Diabo. Devia ser duro ser discípulo de Jesus, viu? Porque no momento, um dia ele chamou Pedro de Satanás, né? Arreda Satanás, sai Satanás, né? Aqui a gente alivia, né? Ô tribulado, sai daqui, tribulado. Uma aliviada, seu tribulado, incircunciso. Jesus não chamava de diabo mesmo, né? Satanás. E aqui, só que nesse texto, Jesus ele informa que há um traidor.
Mas por que Jesus já não aponta e fala, você é o traidor, e não apontasse o dedo para Judas ali na hora? Aqui eu vou dizer um entendimento aqui, posso estar equivocado, ou posso estar sendo muito bonzinho, sei lá. Mas às vezes Jesus ele diz na terceira pessoa, há um entre vós aí, de uma forma mais impessoal, para que essa própria pessoa pegue o que Jesus disse e auto-aplique-se a si mesmo. Às vezes Jesus ele prefere diretamente falar. Às vezes Jesus prefere que a pessoa ouça o que Jesus falou e se auto-aplique. Eu acredito que fosse isso daí. Que os próprios discípulos, da primeira vez que Jesus falou isso, da primeira vez não, quando ele fala isso durante a Santa Ceia, lembra que os discípulos têm uma reação. Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Lembra? Né? Será que sou eu? Será que sou eu? Ninguém desconfiava que era Judas. Vocês se lembram se Judas chega a se perguntar, será que sou eu? Eu não me recordo, vocês se lembram? Não sei, não me lembro mais, teria que voltar para o texto. Mas aqui a ideia, talvez, é que a própria pessoa auto-aplique-se a si própria e mude de ideia. Se arrependa daquilo que vão fazer. Os teólogos discutem se isso era possível ou não. Você tem pessoas que apontam que Jesus, existem essas interpretações, que Jesus escolheu o cara que ia traí-lo mesmo, que Jesus escolheu um cara que foi predestinado por ele mesmo a traí-lo, né, o calvinismo hard mesmo, né, calvinismo. E eu vou nessa terceira linha, né? Que Jesus sabia pela sua presciência, mas até o fim ele chamou Judas de amigo, né? Para que ele pudesse se arrepender. E mesmo depois de tê-lo traído, assim como Pedro, eu entendo que Jesus poderia ter a chance também de se redimir. Mas ele não se redimiu, e olha que triste. Entrou para a história como traidor de Jesus. Versículo 71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes. Iscariotes tipo assim, é um homem de um lugar chamado Cariote, um negócio assim, parece que é isso. Porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Imagina você entrar para a história com esse estigma, com esse sinal. Você viveu o Judas, com certeza ele deve ter feito coisas boas na vida dele, né? Ele, sei lá, ajudou uma ovelhinha a atravessar a rua, era bom de matemática, bom de tabuada, podia ser bom em alguma coisa, mas ele entra para a história, na linguagem da psicologia, aí, quem gosta dessas coisas, arquétipo do traidor. Tanto é que quando você quer falar que alguém traiu, você é mó Judas, hein, mano? Não é? O cara entrou com esse estigma de traidor, porque o duro discurso de Jesus apontou que havia um traidor entre os discípulos. Longe de nós essa característica, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, encerrando, a palavra de Jesus, ela é uma palavra dura, ela não é uma palavra adocicada. Não é que eu sou contra, na verdade, quando a gente prega aqui na frente, a gente gosta de ouvir os glória, né? Dá uma animada no pregador, a gente consegue, né, fazer de um jeito tal, na tonalidade de voz, e manter o público, isso tudo de forma natural, isso tudo é maravilhoso, não tem nada errado, né, com isso daí, faz parte da nossa característica, do nosso jeito de ser. Mas o Senhor Jesus, se você for com frieza e ler os discursos dele, você vai ver que de modo geral eram discursos muitas vezes bastante duros mesmo, não é? Você pega um texto como Mateus 23, que ele se dirige aos religiosos da época. Você pega o Sermão da Montanha, que é Mateus de 5 a 7, eu sempre falo, leia Mateus de 5 a 7 e auto-aplique-se, tentando viver aquilo ali por um mês. Você vai ver como é difícil, muitas coisas que estão ali, né? Tem coisa ali que, se duvidar, a gente tropeça todo dia. Mas ainda assim, que a nossa conclusão seja sempre como a de Pedro.
Outra coisa, eu não sei quantos de nós vamos estar juntos para sempre, né? Para sempre! Não sei para quando, não sei. Mas se um dia você tiver um critério para escolher, eu cansei desse pastor aí, vou embora dessa igreja aí, esse pessoal é chato. Qual é o critério? Para onde nós iremos, somente tu tens palavras de vida eterna. Que o seu critério seja sempre a palavra de Cristo. Aonde é que tem a palavra de Cristo? E nem sempre essa palavra é necessariamente agradável. É sempre um discurso forte, é sempre um discurso duro. Que esse seja sempre o seu critério para escolher que igreja você quer ficar, que pastor você quer seguir. Se florear muito, se for muito agradável para você, a nossa carne, o que a nossa carne quer ouvir? Que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem, que você sempre vai ser vitorioso, que você... É sempre isso daí, é sempre a mesma coisa, né? De modo geral, o que se fala. Não é discurso, provavelmente não é o discurso do Senhor, porque o discurso do Senhor geralmente é um duro discurso. Mas ainda assim, para onde iremos nós? Somente Ele tem palavra de vida eterna. Então, vá sempre para Jesus, vá sempre para as palavras dele, porque certamente é a palavra dele que vai operar a verdadeira transformação e a verdadeira realização, que é a promessa dele nesse texto o tempo todo. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Permaneçamos na palavra dele. Aquele que permanece na minha palavra, em mim permanece. Permaneça na palavra de Jesus sempre. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos